Continuando aí agora com a questão 30 aí da prova do IBGE. Essa prova agora aplicada em 2013. Bom, num concurso, cada um dos 520 candidatos inscritos fez uma prova de português e uma de matemática. Para ser aprovado, o candidato deve ser aprovado em ambas as provas. O número de candidatos que foi aprovado em matemática é igual ao triplo do número de candidatos aprovados no concurso. E o número de candidatos aprovados em português é igual ao quádruplo do número de candidatos aprovados no concurso. O número de candidatos não aprovado em nenhuma das duas provas é igual à metade do número de candidatos aprovado no concurso. Quantos candidatos foram aprovados ao todo? Bom, a primeira dica que eu vou dar nessas questões, assim, com um enunciado muito longo como essa, é que você não deve fazer o que eu acabei de fazer. Eu li todo o enunciado. Agora, fatalmente, eu vou ter que ler ele todo novamente. Então, quando você vê que o enunciado é muito grande, você vai lendo até o ponto. Encontrou um ponto ou alguma outra característica no texto que faça você parar, que você acha assim, caramba, eu tenho que anotar isso. Você para e anota. Por exemplo, vamos aqui. Vamos fazer uma leitura mais sábia agora. Num concurso, cada um dos 520 candidatos inscritos. Ou seja, eu tenho aqui alguma coisa tipo total de candidatos inscritos, né? Total de candidatos igual a 520. E aqui ele me dá uma informação de que esses candidatos fizeram prova de português e uma de matemática. Bom, primeira ideia que eu tenho quando eu vejo uma questão desse tipo é que eu vou usar conjuntos. Então o que, que eu faço? Eu faço logo aqui um desenho aqui. Aqui eu vou dizer para você que são os candidatos que fizeram, que foram aprovados, né, na prova, porque eles devem ser aprovados em ambas as provas. Então os que foram aprovados em português, e se eles foram aprovados em ambas as provas, significa que os aprovados no concurso eles têm que estar numa interseção. Aprovados em matemáticas. Em matemática, essa interseção aqui vai me dar o total. Pode até fazer com uma outra cor aqui para a gente poder visualizar bem. Aqui são os aprovados em matemática. E essa interseção aqui são os candidatos aprovados, ou os aprovados no concurso, né? Vamos seguir a mesma regrinha ali até agora. Os aprovados no concurso, os AC. Agora, ele seguindo aqui, o número de candidatos que foi aprovado em matemática é o triplo do número de candidatos aprovados no concurso. Bom, dá uma parada aqui. Então, o número de candidatos que foi aprovado em matemática, nós chamamos de AM, é igual ao triplo de candidatos aprovados no concurso, AC. Então, é 3 vezes AC. Essa foi uma informação que ele nos deu aí agora. E o número de candidatos aprovados em português, olha só, o AP é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes os aprovados no concurso. E ele falou para gente que o número de candidatos não aprovados em nenhuma das duas disciplinas é igual a metade de candidatos aprovados no concurso. Vamos botar aqui os não aprovados. Os não aprovados são iguais a metade. Os não aprovados em nenhuma das duas disciplinas, nenhuma das duas provas, é igual a metade do número de candidatos aprovados. Então, isso aqui tudo, se eu somar, vai me dar meu universo, que é igual a 520. Universo, que é igual a 520.
Bom, qual é o passo agora, o próximo passo agora? É você lembrar que se eu pegar essas duas partes aqui, o meu aprovados em português mais os aprovados em matemática, AM, menos a interseção, lembra? Teoria do conjunto. Se eu quiser somar isso aqui tudo, eu tenho que lembrar que aqui tem uma parte que é comum aos dois conjuntos. Então eu somo esse total com esse total e subtraio o que é comum aos dois conjuntos. Menos AC, mais quem não foi aprovado em nada, os NAs, tem que ser igual, e ficou bem apertadinho, né? 520, vou botar aqui mesmo, apertadinho, 520. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho AP em relação a C, eu tenho AM em relação a C, tudo dado pelo enunciado, por isso que eu falo que essas questões estavam assim, num nível de dificuldade bem baixo. A C, que são os aprovados no concurso, já está em AC mesmo. Os NA, que ele também me dá aqui a referência em função de AC. Então é só substituir, resolver a conta, não é muito difícil. Olha só, AP, está aqui os aprovados em português, que é igual a 4AC, mais os aprovados em matemática, que é igual a 3AC, menos AC, mais a metade de AC, que são os não aprovados. Isso tudo tem que dar 520. Bom, isso aqui a gente pode somar isso aqui tudo agora, que está tudo com a mesma incógnita, que é a C, que dá 7 menos um 6, correto? E temos aqui meio, que ficaria 6,5 AC igual a 520. Logo, os candidatos aprovados, né, os aprovados no concurso, vai ser igual a AC igual a 520 dividido por 6,5. Bom, se você não estiver muito satisfeito para trabalhar com 6,5, você pode multiplicar por 10 aqui e tirar a vírgula aqui. Parte aqui para cima para fazer a divisão. 5.200 dividido por 65. Bom, aí você vai escolher um número para chutar. 6 vezes 5, 30. Tem que descer aqui, né? 30. Sobe 3. 6 vezes 3, 39. Faltou muito. Então não é o 60. Vamos pegar aqui, vamos botar o 80. 80. 80 vezes 65. No caso é 8, né? Vamos começar pelo 8 devagar. Fiz besteira. Nós baixamos aqui o 8. 8 vezes 5, 40, sobre 4. 8 vezes 6, 48 com 4, 52. Sobrou 0, bota o 0 aqui, 80. Está respondendo aí a questão. A única questão que você vai ter que lembrar aí é que a interseção eu tenho que subtrair. Deixando aqui o esquema, né, que o número, no caso de um conjunto, do conjunto AP, o número de elementos, mais o número de elementos do conjunto AM, menos o número de elementos da interseção, mais o número de elementos dos não aprovados, tem que ser igual ao total do universo. Essa é a fórmula básica de conjunto. Lembrando que a interseção eu tenho que sempre subtrair. E, bom, essa questão é bem simples. Vamos ver aqui a outra agora.
essa próxima questão ela começa já com uma cara um pouquinho melhor de raciocínio lógico, né? Uma dificuldadezinha um pouquinho maior. Para resolver essa questão aqui, o que você vai ter que lembrar é um pouquinho da tabela verdade. Assim, alguns autores, né, indicam o seguinte, para você não se prender à tabela verdade. Ou seja, não faça a tabela verdade, tente resolver a questão sem fazer a tabela verdade. No meu ponto de vista particular, eu falo para você o seguinte: não perca o ponto. Se você não sentir confiança em fazer direto, não faça direto. Faça sim a tabela verdade, mas não perca o ponto, que é importante. É muito mais importante do que seguir o conceito de um autor ou de outro autor. Faça esse tipo de questão da forma que você tiver mais segurança. Eu, por exemplo, eu prefiro muitas das vezes fazer a tabela verdade, porque eu não consigo decorar tudo. Eu consigo montar a tabela verdade, mas decorar toda a tabela verdade às vezes você não consegue. São muitas coisas que a gente tem para decorar. Se é uma coisa fácil de se fazer a tabela verdade, você faça a tabela verdade aí no cantinho da prova aí, lá no rascunho, lá no final, para você dar uma consultada, uma olhada. E outra coisa que você vai precisar também para resolver essa questão é a respeito de precedência de operadores lógicos. Por exemplo, e ou. Eu costumo falar o seguinte: para a questão de organização do raciocínio, a precedência de e ou, eu falo o que vem primeiro. Está na ordem, eu faço. Embora isso não seja regra, não seja obrigatoriamente você ter que fazer isso. Você pode muito bem fazer na ordem que você quiser. Mas por questões de agilizar o aprendizado, o raciocínio, você faz na ordem que eles vão aparecendo. É bem mais fácil você chegar ao resultado final dessa forma do que você ficar se preocupando. Ah, primeiro vou resolver todos os ous, depois todos os és. Não. E ou você faz o que vier primeiro. Não fica perdendo tempo. Agora, é claro, o implica, ele vai ter que ficar para depois. Primeiro você vai resolver todos os R's de um lado do implica, por exemplo aqui. Você vai resolver todos eles aqui, para depois resolver com que o resultado que você achar por aqui, você resolve o implica. Mas e ou, você não vai se preocupar, você vai usar quem vier primeiro. Como eu falei, a tabela verdade, ela é um recurso que assim as pessoas, alguns autores, né, alguns professores, pedem para você evitar, mas não perca o ponto seguindo esse conselho. Se tiver que fazer a tabela verdade, você faz. Por exemplo, se eu tenho duas, vou fazer aqui só do E, P. Vou fazer do implica, que está pedindo ali, do ou e do E. É aquele padrãozinho mágico, VV, FF, VF, VF. O implica, você já deve ter conseguido memorizar que o único problema é quando eu falo alguma coisa para você fazer, você faz aquilo e não atinge o objetivo que eu te prometi. É o único momento em que o implica será falso. Em qualquer outra situação, ele é verdadeiro. Como é que você faz para poder decorar isso, para poder aprender isso? Eu gosto de usar uma frase bem simples. Se estuda, então faça. A única forma disso aqui ser mentira, se eu chegar assim para você e falar, se você estudar, você vai passar. O que, que vai acontecer? Você vai, perde noite de sono estudando, chega lá na hora da prova, você não passa. Você fez o que eu falei que se você fizesse, era suficiente para você obter seu objetivo, que era passar, e você não passou.
Ou você vai falar assim para mim, pô, aquele cara é um mentiroso. Ele falou que se eu estudasse, eu passava. Pô, me matei de estudar e não passei. Quando você fica indignado com essa frase aqui, que alguém falou para você, se você passar, você estuda, eu vou ter que dar uma pausa para poder botar para carregar aqui rapidinho. Se você passa, você estuda, o e você não passar, você vai ficar indignado por falar que aquele cara é um mentiroso. Então a proposição do implica nesse caso vai ser o único momento em que vai ser falso. Ou seja, se você estudou, isso aqui é verdadeiro. E você não passou, isso aqui é falso. É o único momento que você vai ficar indignado comigo e essa proposição inteira vai ser falsa. O e, né, no caso ali o ou agora na ordem, né? O ou. O ou é o seguinte: basta que eu tenha uma verdade, eu tendo uma única verdade, o ou considera que tudo é verdade. Agora, se ambas forem falsas, ou se todas elas forem falsas, eu passo a dizer que aquela situação é falsa. Isso para o ou. O e, ele só vai aceitar que é verdade quando todas as proposições que eu fizer forem verdade. Se tiver uma única falsa, o e vai me retornar o valor falso. Bom, isso aqui a gente vai precisar para resolver isso aí, é só isso aqui. Ah, outra coisa, a negação, se eu tenho P com o valor F, deixa eu tirar aqui, com o valor F, não P, ou aqui no caso ele está representando o não P, que é a mesma coisa, deixa eu botar um sinal de igual, o não P, que é igual àquela cantoneira aliazinha com P, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Bom, com isso aqui você consegue matar essa questão. Ele fala lá, sejam P, P1, P2, P3, P4, P5 e C proposições verdadeiras. Assim é falsa. Bom, aqui existem alguns atalhos para a gente andar rápido na resolução dessa questão. Por exemplo, a letra A. Aqui C é verdadeiro. Existe alguma situação em que o implica do lado de cá, né, o lado suficiente, sendo verdadeiro, eu tenho uma proposição falsa? Não, então não adianta nem eu analisar isso aqui tudo. Eu já digo para você que isso aqui tem valor lógico verdadeiro. Essa é uma forma de ganhar tempo na prova. Só que agora aqui nós vamos dar uma olhadinha se realmente o lado de lá é falso ou se é verdadeiro. Bom, se todas as proposições são verdadeiras, P e P2, P1 e P2, isso aqui me retorna verdade. Verdade e P3, que é verdade, aqui também vem verdade. Verdade e P4, que é verdade. Verdade, P4 e P5, que é verdade. Verdade. Então, esse lado aqui todo meu é verdadeiro. Verdade implicando verdade, dá verdade. A letra B, ele nega que é a primeira. Então, ele negando C, olha só, se eu tenho um valor verdadeiro e nego esse valor verdadeiro, ele vira falso automaticamente. Então, já tenho falso aqui, ó. Falso implicando qualquer coisa, olha só. Quando a primeira parte do implica é falsa, qualquer coisa que vier depois, para mim é verdadeiro, ó. Ambos os casos. Então, isso aqui com certeza já é verdadeiro. Eu não precisaria analisar esse lado do implica. Que tanto ele faz ele ser verdade ou ser falso, ele vai gerar uma proposição composta verdadeira. Então eu tenho falso, aqui no caso ou falso, dá falso, ou falso, falso, ou falso, falso, ou falso,
falso. Então todo esse lado de cá é falso. Falso implicando falso, dá verdadeiro. Aqui eu tenho agora o ou e. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho esse lado de cá. Eu sei que o e, eu preciso que ambos os lados sejam verdade para toda essa proposição ser verdadeira. Então aqui eu já tenho uma verdade. Mas olha só, eu vou começar pela ordem. Vou começar do início aqui da proposição, daqui para lá. E nós vamos fechando, ó, esse aqui com esse aqui. Se eu tenho verdadeiro e neguei ele, ele vira falso, vira falso. Falso ou falso, aqui é falso. Esse aqui está negado também, é falso. Então, falso ou falso, falso. Até aqui eu tenho falso. Falso ou falso, tudo que está para cá é falso. Tudo aqui já é falso ou falso, eu tenho que tudo lá de cá é falso. Falso e verdade, essa proposição inteira vai ser falsa. Se eu partisse daqui para lá, eu chegaria também ao mesmo conceito. Por quê? Deixa eu tirar um pouquinho esse rabisco aqui. Quando eu vou daqui para lá, no caso aí da minha direita para a esquerda, aqui é verdadeiro. E falso, esse bloquinho aqui me retorna falso. Como daqui para lá eu tenho só ou e tudo falso, com certeza essa proposição aqui vai ser falsa até o fim. Não vai aparecer nenhum valor verdadeiro. Bastava que aparecesse um valor verdadeiro aqui. Por exemplo, se aqui não tivesse sinal de negação, essa proposição toda seria verdadeira. Por quê? Porque aqui eu tenho um e. Eu teria verdadeiro e falso. Oh, me desculpa, né? Nesse caso aqui, se eu visse daqui para lá, aqui eu teria verdade, correto? Se isso aqui não fosse negado, P1. Isso nós estamos fazendo uma suposição. Nós temos verdade ou falso. Pelo ou, nós temos aqui esses dois aqui dando valor de verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, isso aqui seria a verdade. Ao passo que, se eu partir daqui para lá, ou seja, mais uma vez indo da esquerda para a direita, considerando que esse primeiro não está negado, isso é uma suposição. A resolução da questão aí já foi a letra C, como nós chegamos aqui à conclusão de que ela é única, que é falsa. Bom, é uma das falsas que nós não analisamos de baixo. Mas se nós pegássemos aqui agora, sendo essa primeira aqui verdadeira, não está negada aqui na nossa suposição. Eu tenho o C é verdade, o P5 negado é falso. Então isso aqui, como tem o E aqui, um é falso e a outra é verdadeira, eu tenho falso. Falso. Ou falso, falso. Ou falso, falso. Ou falso, falso. Ou verdadeiro, verdadeiro. Então de qualquer jeito, se essa aqui fosse negada, não interessa da onde você está analisando, para onde você está analisando. O que interessa quando é tudo e quando tudo é ou, é que você faça sempre de dois em dois, seguindo aquela ordem. Por isso que a gente fala assim, o que vem primeiro você vai analisando. Que é para você justamente manter a ordem. Que se você trocar a ordem, pode ser que você ache um valor diferente. Bom, analisando aqui agora a letra D, nós já achamos que aqui a resposta certa é a letra C, que é a proposição falsa encontrada até agora. Nós temos falso ou falso. Até aqui dá falso. Falso ou falso. Até aqui dá falso. Ou falso dá falso, ou falso dá falso, ou verdadeiro deu verdadeiro. Aqui é tudo verdade, ele nega que é final. Como está tudo ou, a gente pode
dizer que isso aqui é verdadeiro. Que para o ou ser verdadeiro, basta que eu encontre uma que seja verdadeira. Então, partindo aí agora, vamos dar um intervalo e vamos voltar mais tarde aí com a questão 26.